Fala pessoal, tudo bem? Mestre Nacional Thales Bond aqui e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a final do Campeonato Estadual do Espírito Santo. Fiquei muito feliz com a vitória do meu amigo Ezequiel Demetras, meu amigo do peito, realmente. Nós vamos ver um pouquinho como que foi o torneio dele e analisar uma partida dele aqui pro canal, tá bom? Então, olha só, tá aqui ó, aqui também a câmera está um pouquinho para o lado, aqui tá melhor agora, né? Tá aqui como que foi o desempenho do Ezequiel, né? Ele ganhou com uma rodada de antecedência, cara. Fez um torneio muito bacana mesmo, muito consistente, jogou muito, uma rodada de antecedência. Eu vi as partidas do Ezequiel e gostei muito das partidas dele. Um jogo bem sólido, bem no estilo dele, assim, né? E deu certo nesse torneio. Parabéns pro meu amigo Ezequiel. Ele ganhou a primeira rodada do Isaac Rezende, a segunda rodada ganhou do Perseu Oliveira, depois enfrentou o Hudson Soares do Bonfim, de 1934, venceu 3 em 3 até aí, né? Na quarta rodada ganhou do Eduardo de Moraes Torresani, 4 em 4. E aí na quinta rodada, na mesa um, essa talvez seja até a mais decisiva, tá? Ele enfrentou o Daniel Rojas, eu acho que os dois estavam com 4 em 4 nesse momento, ou talvez o Ezequiel com 4 e o Daniel Rojas com 3,5. E o Ezequiel venceu o Daniel Rojas nessa rodada decisiva. O Daniel Rojas foi o vice-campeão. Parabéns também para o meu amigo Daniel Rojas. E aí o Ezequiel com 5 em 5 enfrenta o Fernando Montenegro, e ganha a sexta rodada e se sagra o campeão estadual do Espírito Santo do ano de 2024 nessa partida contra o Fernando. 6 em 6, tá? Um torneio absurdamente consistente, muito forte mesmo, tá bom? E na última rodada, já campeão, o Ezequiel ele empata com o meu amigo Fabrício Dardengo Rampi. Eles empatam a última rodada e ele termina o torneio com 6,5 em 7 pontos possíveis. Muito bacana. Vamos ver aqui a classificação. Deixa eu ver se está certinho aqui. Ó, aqui eu acho que dá para ver, pelo menos os primeiros aí, dá para ver tranquilo. Ó. O Ezequiel foi o campeão com 6,5. Um ponto de diferença para o segundo colocado. Daniel Rojas ficou em segundo lugar. Fabrício Rupp em terceiro. Perseu em quarto. E Nami Carlos de Souza Filho em quinto lugar. Fecharam aí os 5 primeiros, né? O ex-campeão estadual, que é o Mário Neto, acho que é ele que é o ex-campeão, né? O Mário Ribeiro Cantarino ficou em nono lugar. Então, o torneio bem equilibrado, teve bastante pessoas. Deixa eu confirmar quantas pessoas tiveram. Tiveram 31 jogadores aí. Bastante jogadores para uma final do estadual. Parabéns, meu amigo Ezequiel Demetras. Vamos então dar uma olhadinha no jogo que eu separei dele, que está aqui, ó. Tá aqui, ó. A partida que deu o título para ele. O Ezequiel estava de pretas. Vamos virar o tabuleiro, porque o nosso herói ele estava de pretas nessa posição, jogando contra o Fernando Montenegro. O Ezequiel sabia, provavelmente. Eu não sei se dependia de alguma combinação. Eu acho que ele já. Vamos dar uma olhada aqui para a gente poder confirmar. Ó. Cadê? Vamos voltar para cá. Ó. E aí aqui a gente consegue ver bem mais fácil a sexta rodada como que estava. Olha só. Aqui está o emparceramento da sexta rodada. Então a gente vê ali que o Ezequiel tinha 5 e o Fernando Montenegro tinha 4,5, né? Então o Ezequiel praticamente, se ele ganhasse, ele era campeão, porque ele já havia jogado contra o Perseu. Então, mesmo que o Perseu ganhasse do Nambi essa rodada de número 2, o Perseu ia 5, o Perseu ia 5, o Ezequiel ia continuar com 5. Não, ele não era campeão. Então, não, se ele ganhasse, ele já era campeão. Isso, ele já era campeão. Porque o Ezequiel ia 6 e o Perseu ia 5. Então ele não dependia de resultado. Se ele ganhasse, ele já era campeão. O Ezequiel ia 6, o Perseu ia 5. E se o Ezequiel perdesse a última, ele ia continuar com 6 e o Perseu ia 6. Só que no confronto direto, que é o primeiro critério, o Ezequiel venceria o torneio, né? Então, essa rodada aqui, a vitória já garantia para o Ezequiel o título de campeão estadual do ano de 2024. Jogou um D4, o Fernandinho, o Ezequiel jogou cavalo F6, bispo F4, ou seja, um sistema London, e o Ezequiel joga a variante principal aqui do sistema London, jogando D5. Segue o lance C3, poderia ser cavalo F3 também, C5, cavalo F3,
Eu acho que cavalo F3 é o melhor mesmo aqui. Aí cavalo C6, o Ezequiel tá montando aqui nessa posição o setup principal do sistema Londo e geralmente é o que coloca mais problemas para o jogador de brancas, né? O Fernandinho aqui, ele acertadamente ele faz um lance que coloca um pouco mais de dificuldade, que é o cavalo para casa de B, o cavalo de B para casa de D2. O lance bispo D3, ele é um lance que ele tem que ser feito com um pouco de cuidado, né? Embora nessa ordem também não vejo tanto questionamento, né? Mas bispo D3 vai jogar dama B6, é, e aí vai ter que defender o peão, né? Jogando. Na verdade, o lance que tem que ser feito com cuidado é o lance C3 aqui, né? Se ele joga C3. Essa é a tabia principal, se eu não me engano, ó. Confirmar aqui no Lichess, o cavalo de BD2 é o mais jogado e o C3 é o segundo mais jogado aqui. Tem que tomar um pouquinho cuidado nessa linha do C3, que parece que é o setup mais simples, estruturalmente falando, porque depois de dama B6, as pretas começam a colocar alguns problemas para as brancas. Porque o branco joga, por exemplo, dama B3, segue C4, por muito tempo jogou dama B6 aqui, mas eu acho que dama B6 é fraco. E a teoria moderna também diz que dama B6 é fraco, porque o preto vai tomar de A e vai avançar o peão facilmente, vai jogar o bispo por F5, esse tipo de posição é muito difícil para o jogador de brancas. Então o jogador de brancas, depois do lance C4, ele costuma voltar a dama. E aí tem uma sequência bacana aqui para as pretas, que é o lance bispo F5. Esse lance bispo F5 é legal, porque bispo F5 agora, se captura a dama, eu capturo o peão de B2 atacando a torre, e depois de um lance como bispo E2, eu não capturo a torre. Se eu capturar a torre, eu acredito até que as pretas estão piores, tá? Eu faço o lance E6 para expulsar a dama, depois para a dama não poder retornar para casa de C2 e prender a dama das pretas. Por exemplo, se eu capturar aqui direto, a dama volta para C2 e a dama das pretas está presa. Eu vou rocar, vou tirar um cavalo e a dama das pretas vai cair. Mas quando eu jogo o lance E6 primeiro, depois de bispo E2, a dama vai ter que sair. Quando a dama sai, eu capturo a torre. É uma linha bem jogada, né? E aí aqui depois disso tem que jogar o lance dama C1, é o principal. Bem complicado, geralmente o plano das brancas estrategicamente vai ser trazer o bispo E2, rocar, voltar o bispo aqui para casa de C2 para trocar esses bispos, né? Mas o Fernandinho joga o lance cavalo de BD2 e o principal é o dama B6. Eu acredito que esse aqui é o talvez já estava até fora da teoria aqui, tá? O principal aqui é o dama B6 do mesmo jeito, e as brancas jogam D, toma C5, segue dama, toma B2 e uma linha um pouco mais complexa. Torre B1 é arriscado tomar esse peão, na verdade é perdedor tomar o peão de A2, dama toma 2, joga bispo B5 e a dama ela tá meio que presa ali, tem uma dificuldade de sair, né? Por exemplo, vamos supor que joga o lance dama A5, que parece natural, agora eu jogo roque mesmo e a posição ela é uma posição que é desconfortável aqui já para o jogador das brancas, das pretas jogar essa posição. O computador já dá uma vantagem legal aqui para as brancas, tá? Geralmente toma o primeiro peão e joga com dama C6, né? Mas se tomar o segundo, segue bispo B5 e aqui segue E6 e a posição ela vai seguindo com roque, bispo E7, sem capturar esse peão muito fácil, tá? Se o preto tenta capturar esse peão, por exemplo, vamos supor aqui, ao invés de fazer outro lance, toma o peão, ele vai ter alguns problemas de iniciativa, porque o branco vai jogar roque e depois de agora jogar um lance como E6, C4 começa a abrir o jogo na cara da dama. E aí as pretas vão ter que encontrar alguns lances aqui para conseguir igualar a posição. A posição já é um pouco complicada. Mas o Ezequiel joga o bispo G4, que é o lance da cara do Ezequiel, um lance simples e forte, né? Desenvolve uma peça, crava ali o cavalo, segue o lance H3, bispo para casa de H5, tá ótimo. Bispo E2, peão E6, tudo bem jogado até aqui. E esse cavalo E5 eu acho que foi um lance muito precipitado por parte do Fernando. Não foi um lance muito bom, porque depois de bispo toma E2, dama por E2, tem exatamente o lance que o Ezequiel fez, que coloca dificuldades estruturais para o jogador que está de branco nessa posição, que é C toma D4. Porque tem que jogar cavalo toma C6, e aí B toma C6, agora as pretas têm um peão a mais no centro e pode ganhar o segundo ainda, jogando C5 em algum momento, né? Claro, jogando com calma. Mas o Ezequiel joga firme aqui com dama para casa de B6, segue aqui o lance cavalo B6, está ótimo essa posição. O Fernandinho vai cometer o erro do jogo agorinha, A5, e eu não entendi o lance que ele fez aqui, que é o lance C4, esse lance
Um lance muito difícil de entender. Vai ficar com problemas claros aqui, tanto com o lance que o Ezequiel fez, que foi o bispo B4, que é um lance bom, já que o Fernando tem que perder o rock aqui, porque se joga, por exemplo, um lance como o bispo D2, agora a 4 chega com mais força ainda, o cavalo não está com casa boa. Não tem uma casa boa, então vai ter que tomar dama cheque, e aí joga, por exemplo, um dama D2 e dama toma C4. Tem um peão seco a mais. É um peão atrasado, mas é um peão seco a mais, tá muito melhor nessa posição. Então esse C4 aqui foi o erro, primeiro erro assim grande do Fernando na partida, né? Bispo B4 do Ezequiel, rei F1, A4, chatíssimo, peão para C5 e dama para A6, oferecendo a troca das damas. Perde um pouco da iniciativa esse lance, né? Mas eu entendo a ideia dele, né? Dama toma para A6, depois de dama toma 6, que era o lance que o Fernando deveria ter feito, torre toma 6, e aí retornar o cavalo para C1, a iniciativa foi embora aqui, né? A posição ela é equilibrada, as pretas não tem problemas aqui, mas já perdeu a iniciativa. Só que o Fernando ele se equivoca aqui. Não sei se ele não quis trocar as damas. Ele joga cavalo C1 direto. E aí depois de dama toma, rei toma, a posição ainda está equilibrada. Mas o A3 aqui, ele já coloca alguns probleminhas, né? Problemas estruturais ali para o jogador das brancas decidir. E aí ele joga o lance cavalo D3 e fica pior na partida depois do cavalo D3. O melhor era torre B1, que depois de A toma B2, torre toma B2, bispo C3, talvez era isso que ele tinha ficado com medo, joga torre B6 e contra-ataca, e vai para o contra-ataque. Tem que contra-atacar aqui, né? O preto tem que tomar um cuidado, porque ele não pode facilmente entrar com a torre, né? Vai ter que tomar aqui, e depois de um lance como torre C6, o jogo segue. Embora o computador ele fala que cavalo B6 é bem melhor para segurar o peão, né? Claramente. É bem melhor, toca o bispo e aí o jogo ele vai seguindo a partida. Mas na partida o Fernando jogou o lance cavalo B2 aqui, né? Cavalo D3, né? Para tentar defender o peão de B2. O problema é que depois de peão toma, a posição tá dificílima, né? Já tá perdido aqui praticamente. Tem que entregar a qualidade, né? Cavalo toma B4, B toma 1 igual a dama, torre toma. Tá pior aqui, tá bem pior já. O jogo vai ser difícil. Rei D7, o Ezequiel ele converte bem esse final. Porque o Fernando deixa passar esse golpe ainda. Torre toma A4, um lance muito bom. E depois dá o duplo. E aí tem qualidade a mais e peão a mais. Um jogo sofrido aqui agora. O Fernando vai tentando, embora o cavalo pareça estar um pouco preso. Tem a defesa com a torre, né? Volta, vem. E aí devagarzinho o Ezequiel ele vai convertendo essa posição. Converte muito bem. Torre cheque. Vai pegar o cavalo. Vai acabar a partida porque tá com pé, com qualidade a menos e peão a menos. E agora a torre ela vai invadir o flanco de dama. Então, parabéns para o nosso campeão estadual, Ezequiel Demetras. Você continue jogando assim, tá, meu amigo? Você continue perseverando e crescendo cada vez mais no xadrez. Um abraço para você que assistiu até aqui e até a próxima. Valeu!